Olá, tudo bem? Hoje nós estamos colocando o nosso terceiro vídeo, né? Vocês já acompanharam o primeiro e o segundo. Hoje é a última edição e nós vamos falar sobre o quê? Vamos conversar um pouco sobre gripes. Vamos falar em gripes que se tornaram epidemias e pandemias na história do mundo. Então, algumas dessas doenças, elas aconteceram já há algum tempo e algumas delas continuam acontecendo. Vamos conversar com a professora Jane Santos e esperamos que vocês gostem. Sejam todos bem-vindos. Bom, então nós tivemos em 2009 a H1N1, que começou a ser chamada no primeiro momento de gripe suína, porque ela trazia dentro dos seus sintomas vários aspectos muito parecidos com o que os porcos, principalmente na América do Norte, sentiam quando ficavam gripados, que eram febre, tosse, dor de garganta, calafrio, dor no corpo. Só no Brasil, em 2009, 2.000 pessoas morreram. Então, a gente tem que ter um controle. E por que 2.000 pessoas morreram no H1N1? Primeiro, as soluções encontradas pelo governo, pelo Ministério da Saúde, demoraram muito. Mesmo assim, até a própria situações de isolamento total. Para quem tem uma certa memória do período e tem uma idade, o recrudescimento do H1N1 começou no mês de julho. E o que aconteceu? Para que não se prolongasse essa situação, as férias escolares, elas tomaram o mês de agosto. Elas iniciaram em julho, logo na segunda semana de julho, e tomaram o mês de agosto. Porque a primeira situação, quando a gente tem uma pandemia, o ideal é isolamento social. Porque o isolamento social, ele não deixa com que essas coisas se distribuam. E eu deixei, por último, falar para vocês sobre a chamada, historicamente, que ficou denominada, durante muito tempo, de gripe espanhola. A gripe espanhola, ela foi um vírus influenza, ou seja, um vírus de gripe, A influenza, quando a gente fala influenza H1N1, é uma influenza, a gripe aviária foi uma influenza, só que a influenza, ela tem diferenciações, Ela vai tendo mutações, Vírus influenza. É um vírus que apresenta 3 tipos, tipo A, B e C, e já aconteceu algumas doenças e epidemias por conta desses vírus. Por exemplo, no ano de 1918, nós tivemos a gripe espanhola e no ano de 2009, nós tivemos a gripe suína. Então, com os estudos, nós já temos hoje vacinas, que é a vacina contra o H1N1 e contra o H3N2, que são do grupo A. E a gripe espanhola foi dessas situações históricas, dizendo. A gripe espanhola, dizem que no mundo inteiro ela foi uma pandemia, ela matou uma série de 20 milhões de mortos, entre 1918 e 1919, ou seja, em um ano. Isso é muito forte, apesar de todo mundo chamar de gripe espanhola, a gripe espanhola, ela não nasce na Espanha,
A gripe espanhola, ela é uma gripe, é um vírus que se muta e aparece nos Estados Unidos. Muitos em fazendas, né, de aves, né, e contamina muitos dos homens que vão pegar já com o vírus e ir para a Primeira Guerra Mundial, né, quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. Então, esse vírus, ele é transportado, né, dos Estados Unidos da América para a Europa. E a contaminação se torna grandiosa. Aí a gente relembrar que a Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra muito fortemente marcada por uma guerra de trincheiras. Uma trincheira é um lugar úmido, né, onde que você não tem nenhuma forma de controle, né, das suas regulações corporais. Então, fezes, urina, tudo naquele espaço. Fora que você poderia ficar dias, né, semanas, né, com vários dos seus companheiros mortos, né, se degradando do teu lado, né, dentro da trincheira. Trincheira. Nós temos de dois tipos. No período de guerra, a fim de se proteger, os soldados amontoavam obstáculos e se colocavam atrás desses obstáculos para se protegerem. Uma outra possibilidade era a abertura de valas no chão para que o soldado ficasse deitado e ainda assim pudesse guerrear. Então você imagina qual era a imunidade desses soldados. E esses soldados circulavam depois. Circulavam, aqueles que, né, felizmente viviam essa situação, eles distribuíam o vírus. Quer dizer, ele podia ser até imune ao vírus, ele podia até não ter a gripe, mas ele começou a passar isso. Só que ele não passava só para o seu companheiro, ele passava para pessoas de inúmeras nacionalidades. A gente tem que pensar que a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra global, né? Então tinham soldados de todas as nacionalidades. Por que ficou chamada de gripe espanhola? Porque a Espanha não estava na guerra. Mas, porém, a Espanha estava, os jornalistas espanhóis começaram a perceber, né, que no front, né, estavam saindo vários soldados com uma certa gripe e que estava inundando vários locais da Europa, né? Então, a contaminação era enorme, principalmente porque era uma gripe que se contaminava pelo ar, né, pela saliva, pelo espirro, né? E as consequências disso eram imensas dores de cabeça, né, dores no corpo, febre altíssimas, calafrios, e os pulmões inchavam. Aqueles que conseguiam, né, trabalhar com raio-x, se eu não me engano, eu posso até estar errada aqui, mas é onde que a Marie Curie aparece com seus aparelhos de raio-x móveis, né? Percebe-se que os pulmões estavam inchados. Marie Curie, cientista mulher extremamente importante para a ciência. Em seu trabalho de pesquisa, ela descobriu o elemento químico rádio, conhecido na tabela periódica pelo símbolo Ra, e também muito utilizado no tratamento de saúde de pessoas com câncer, que é a radioterapia. Porém, no período da guerra, Marie Curie precisou dar uma parada com seus estudos e então ajudar na guerra. Aprendeu a dirigir, aprendeu mecânica e também estudou técnicas de como poderia fazer adaptações no aparelho de raio-x para que ele pudesse ser transportado por carro até as regiões de batalhas. Então ela criou o primeiro carro que transportou o aparelho de raio-x até esses locais.
também reuniu grupos de mulheres e treinou essas mulheres como utilizar essas máquinas, aproximadamente 150 mulheres, e hoje estima-se que ela tenha tirado nas regiões de batalha dos soldados aproximadamente 1 milhão de raio-x. E as pessoas acabavam morrendo, né, com essa inchação pulmonar e com muita falta de ar, né? O Brasil foi extremamente atacado por isso. Existem vários jornais, porque primeiro escondeu-se da população durante muito tempo que esses soldados estavam vindos com esses vírus, né? Poucos anos antes tinha acontecido a revolta da vacina. Revolta da vacina. Na cidade do Rio, no início do século passado, teve uma epidemia de ratos. E esses ratos começaram a contaminar as pessoas com um vírus que transmite a varíola, que é uma doença que causa erupções na pele e em todo o corpo. Então, o presidente da época, Rodrigues Alves, decidiu fazer uma reforma urbana na cidade, acabando com os cortiços e refazendo toda a cidade. Precisava transformar toda a cidade. E as pessoas, naquele momento, acabaram sendo expulsas dos seus lares, tiveram que ir para outra região e ocuparam outros morros da cidade. E assim surgiu também a primeira favela. Mas uma outra questão foi que não tivemos tantas campanhas esclarecendo sobre a questão da vacina. Então, as pessoas tinham sérios problemas. Primeiro, as mulheres não queriam mostrar o braço, pois consideravam isso uma imoralidade, consideravam isso algo terrível, mostrar o seu braço para tomar a vacina. Tínhamos também a questão de que as seringas não eram como nós conhecemos hoje, eram seringas maiores, e as pessoas não sabiam exatamente o que elas continham naquela vacina. E então começou a ter sérios problemas na cidade em relação a essa revolta, que ficou conhecida como a Revolta da Vacina no ano de 1904. A população não acreditava mais no governo sobre as questões de saúde. Não existia um sistema de saúde no Brasil. Não existia nenhum. A coisa foi tão grave no Rio de Janeiro que tem fotos e jornais contando os mortos nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Não tinha mais aonde enterrar. O Rio de Janeiro, eu não vou falar nem... Eu quero falar para vocês da nossa situação histórica. Os Estados Unidos e a Europa viveram coisas também horrorosas na gripe espanhola. Porém, a nossa foi fundamental para mostrar o quanto é difícil a gente parar uma pandemia sem isolamento social. Os mortos ficavam nas ruas, tiveram que tirar todos os presos da cadeia para eles abrirem valas comuns e jogarem os mortos. Então, há uma necessidade de entender isso. O próprio presidente reeleito, Rodrigues Alves, morre e não toma posse com a gripe espanhola, né? Qual é a consequência positiva da gripe espanhola? E aí a gente aprende com a história. Primeiro, a urgente transição do que a gente chamava, o que se chamava de Departamento de Saúde da capital aqui no Rio de Janeiro, porque aqui no Rio de Janeiro era a capital da República, em Ministério da Saúde. Ainda não era um Ministério da Saúde, mas foi rapidamente chamado de Ministério da Saúde. E, a partir de 1919, começou-se uma campanha, de se organizar um Ministério da Saúde, onde se tivesse um sistema de saúde da sociedade brasileira. Então,
chamar a atenção o quanto a história pode nos ensinar nesse momento que nós estamos vivendo. As necessidades de saneamento básico, as necessidades dos controles de higiene e a importância de que se tenha um governo onde o Ministério da Saúde tenha força e pulso para organizar e regularizar uma pandemia. Não esperar como foi a gripe espanhola, né, onde 20 milhões de mortos no mundo inteiro obrigou-se a tomar posições de isolamento social. A gente espera que a gente não consiga chegar a esse ponto, né? Que já nossa centena de mortos nesse momento já seja o máximo que nós vamos ver de pessoas morrendo. Tchau, gente. Muito obrigado a todos. Hoje nós estamos encerrando com o nosso terceiro vídeo. Vocês já acompanharam o primeiro e o segundo. Então, falamos bastante aí sobre a história das epidemias e pandemias do mundo. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, possam fazer algumas comparações necessárias para esse momento, possam refletir, principalmente com o objetivo de que possamos ter ações conscientes e adequadas. Um grande abraço, tchau, tchau!